nossos caros irmãos que estão presentes com a gente aqui no culto presencial, aqui no Templo Central ADM, e você também que está com a gente na live. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Mais uma semana o Senhor nos considera e nós estamos aqui firmes na presença do Senhor, não é? Você que está de pé, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 54, um texto muito conhecido do povo de Deus, não é? Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías 54, 17. Por gentileza, aí os microfones nas laterais, conforme todo domingo eu peço, vamos insistir, não é? Glórias a Deus, só deixar bem nas laterais. Isso, maravilha. Agora não vai usar os microfones, né? Então, maravilha. Muito bem. Isaías 54, 17. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Graças a Deus, podeis assentar. Uma palavra importantíssima vinda da parte de Deus ao profeta Isaías, que profetizara 740 anos antes da vinda do Messias, antes da vinda do Senhor Jesus. E nós glorificamos a Deus por esta informação tão precisa nesse texto, quando ele conclui o capítulo 54 do seu livro, e no versículo 17 ele está aqui informando que os inimigos de Israel estavam constantemente preparando armas, constantemente produzindo armas, constantemente com os ferreiros preparando as armas com as suas ferragens, as espadas, as lanças, e também preparando seus escudos e todo tipo de armamento de ferro. E enquanto eles estavam preparando as suas armas para enfrentar o povo de Deus, o povo de Israel, então Deus utiliza-se do profeta Isaías para dizer para o povo de Israel ficar tranquilo, que todas as armas que estavam preparando, que estavam produzindo, não haveria prosperidade, ou seja, eles iriam até tentar utilizar, mas não teriam sucesso na batalha. Em outra palavra, Deus diz: nessa guerra não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Enquanto nós somos convidados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, compondo capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade e sandália do Evangelho da paz. Enquanto esses elementos nós devemos colocar para enfrentar os que produzem armas contra nós, a minha Bíblia está dizendo, e o meu Deus está dizendo para mim e para você que está aqui no culto
nas mídias sociais de que essas armas que são produzidas e que já estão até prontas, elas não vão prosperar, elas não vão ter sucesso, elas até podem vir contra você, mas não vai lhe atingir, ou seja, não será mortal, você não vai perecer, você não vai morrer por causa dessas armas. Algumas armas que o inimigo utiliza-se, e nós queremos comentar bem rapidinho aqui. Quem é que não foi atingido alguma vez na vida, ou várias vezes na semana, no mês, no ano, com a arma da humilhação? Quem nunca fora humilhado, de alguma forma sentiu-se humilhado com ações, com palavras, na sociedade, no comércio, na escola, na faculdade, ou dentro da sua própria casa, ou dentro da própria igreja? Quem nunca fora humilhado? Algum dia sofreu com essa arma que fora preparada para acabar com a sua existência. Mas a minha Bíblia diz que a arma da humilhação que fora projetada pelo inimigo, a arma da humilhação que fora projetada no inferno e trazido para a terra e lançada contra você, até veio contra você, mas não vai ter sucesso, não vai prosperar. Quem nunca sofreu o impacto dessa arma da humilhação? A arma da humilhação, ela vai direto com as suas emoções. A arma da humilhação, ela vai direto contra o seu caráter. A arma da humilhação, ela vai direto com aquilo que você é, não com aquilo que dizem que você é, mas ela vai direto com aquilo que você é. As pessoas vão duvidar da sua idoneidade, vão duvidar do seu caráter, vão duvidar da sua verdade. Olha só o que Satanás disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, você acha mesmo que Satanás não sabe que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus? É claro que ele sabe, mas ele quis humilhar no caráter de Jesus. Jesus veio e se apresentou nesta terra como Filho unigênito do Pai, e Satanás quis tirar essa verdade do próprio Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, então faça com que essas pedras se transformem em pães. Olha só, querendo humilhar a Jesus, querendo que Jesus fosse realmente entrasse numa peleja com ele, queria que realmente Jesus entrasse daquilo que ele estava projetando, que era humilhar Jesus no seu caráter. E Jesus estava faminto, humanamente falando, dependente de alimento, a sua alma desejosa por um pão. Ele estava 40 dias sem comer no deserto, e 40 dias sem comer encontra-se com Satanás, que veio para tentá-lo. É o texto que diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus ali começou essa
sofrer a tentação. E a arma que Satanás usa é a arma da humilhação, querendo humilhar a Jesus, querendo tirar de Jesus a sua verdade, e a verdade que Jesus possuía é que ele é o Filho de Deus. Então, a humilhação, ela mexe direto com o nosso sentimento, mexe direto com a nossa alma, mexe direto com aquilo que a gente está pensando, mexe direto com o nosso caráter. E caráter envolve as nossas verdades. Caráter diz daquilo que a gente é, não que os outros pensam que a gente é. Não, caráter diz respeito àquilo que a gente é. O que é Jesus? O Filho de Deus. O que diz Satanás? Se tu és, colocou em dúvida, querendo humilhá-lo. Mas Jesus, ele não entrou na guerra contra Satanás e transformou aquelas pedras em pães, muito embora humanamente havia uma necessidade dele. Então, as nossas decisões para as nossas conquistas estão intrinsecamente ligados ao nosso caráter. Houve uma humilhação muito grande no Velho Testamento de uma filha de Jacó. Todos nós sabemos que Jacó teve 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher. A mulher filha de Jacó, o nome é Diná. E Diná estava se preparando para o casamento. Ela já estava na idade para se casar. E quando ela vai numa festa na cidade de Siquém, lá ela conhece um jovem, lá ela conhece um varão e gostou desse varão. Acontece que esse varão, ele não estava com boas intenções em relação a Diná. Não estava com boa intenção. Ele não queria casar-se com a Diná. Não era essa a intenção. A intenção daquele jovem era humilhar o caráter de Diná. E ele então arrasta Diná e ele deita-se com Diná e tira a virgindade de Diná, que era o que ela tinha de tesouro escondido, porque ela precisava casar-se, e para ela casar-se deveria estar virgem para se apresentar ao seu futuro esposo. Esse rapaz fez mal à filha de Jacó, fez mal a Diná. O que aconteceu quando seus irmãos souberam? O que aconteceu quando Benjamim soube do que havia acontecido com a sua irmã? Ele pega os seus irmãos, os 12 homens, vão até Siquém. E houve um morticínio terrível na cidade de Siquém. Os irmãos, os filhos de Jacó, matam todos os homens da pequena cidade de Siquém para vingar a honra da sua irmã Diná. Por quê? Porque esse rapaz, ele veio contra, ele usou uma arma para tirar a honra de Diná e trazer humilhação. Então Satanás utilizou-se de expertise para humilhar Jesus no deserto. Lá no Velho Testamento, a Diná foi humilhada por um jovem em Siquém, mas os irmãos foram lá e fizeram, está na história até hoje, de que os seus irmãos acabaram com os homens de Siquém. Algo terrível que
história. Mas eu estou me referindo no capítulo 54, versículo 17, de que o Senhor promete para a gente que nenhuma arma vai prosperar contra nós. Ou seja, qualquer pessoa que falar mal de nós não vai prosperar. Qualquer pessoa que ficar tirando a nossa idoneidade na cidade, na comunidade, não vai prosperar. Qualquer pessoa que idealizar acabar com a nossa vida, com o nosso nome, limpar o nosso nome da história, não vai prosperar. Então qualquer tipo de humilhação que você sentir, você não vai ser impactado com isso, porque Deus vai te livrar e você não vai perecer por causa da arma da humilhação. O que dizer da filha de Davi? O que dizer então de Tamar? Todos nós sabemos que Davi teve uma filha. Todos nós sabemos que Amnon era irmão de Tamar. Todos nós sabemos que Absalão também era irmão de Tamar. E todos nós sabemos, pelo menos os leitores bíblicos sabem, que o Amnon, filho de Davi, ele gostou, teve desejos pela sua meia-irmã. E ele projetou uma forma de deitar-se com a sua irmã. Ele projetou que estava doente. E ele pediu para o seu pai mandar a sua irmã, Tamar, para fazer-lhe uma sopa, para cuidar dele lá na sua casa, no seu palácio, até porque ele era um príncipe, tinha o seu próprio palácio. E de uma forma tranquila, simples, o Davi mandou a Tamar lá para a casa dele, e ela foi com a maior simplicidade. O Amnon mandou embora os empregados, dispensou os empregados, tinha um dia de folga, porque agora minha irmã vai cuidar de mim, e ele não estava doente, coisa nenhuma. Quando a irmã faz a sopa e se aproxima da cama, então acontece o ato terrível contra a meia-irmã, que era a Tamar. Houve então uma guerra ali, uma batalha contra a honra também de Tamar. Houve a maior humilhação para com Tamar, porque Tamar não poderia agora mais casar-se, porque o seu irmão fizera-lhe mal contra ela. Então a arma da humilhação entrou na casa de Davi. A arma da humilhação veio contra a Tamar, a filha de Davi. Todos nós sabemos, leitores bíblicos sabem, que o seu irmão, o irmão de Amnon, o irmão chamado Absalão, que também era príncipe em Israel, ele deixou passar 2 anos, e depois ele fez uma festa e chamou todos os seus irmãos, chamou Amnon para estar na festa, e ele então providenciou uma forma de matar o seu irmão Amnon para vingar a humilhação que ocorreu na casa de Davi, uma vez que ele imaginou: o meu pai Davi não fez nada, eu vou fazer. E ele infelizmente tirou a vida do seu irmão Amnon, porque o seu irmão Amnon havia feito mal à sua meia-irmã Tamar. A humilhação chegou naquela casa, mas a minha Bíblia diz que nenhuma arma poderosa, nenhuma arma projetada, nenhuma arma
humilhação não vai nos atingir. Atingiu o próprio Jesus, atingiu aqui a família de Jacó, atingiu a família de Davi, mas a minha Bíblia está dizendo que não vai nos atingir. Se você crê nisso, você pode dar um glória a Deus, porque é uma verdade bíblica. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Nenhuma arma projetada contra nós prosperará. Essa arma da humilhação não vai tirar a nossa vida, e você pode glorificar o nome precioso de Jesus. Você quer melhor e maior humilhação do que passara o próprio Jesus? O próprio Jesus foi morto numa cruz, foi vituperado, ele foi massacrado, ele foi xingado, e ele foi levado ao madeiro. E lá no madeiro começaram a dizer: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Outros diziam: não salvar a tantos, porque não pode salvar a si mesmo. E Jesus sofreu a maior humilhação lá no Calvário. Mas para nós há uma promessa: nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Essa arma da humilhação, do vitupério, não vai nos atingir, porque Deus é quem prometeu. Aleluia! Paulo foi humilhado em todo o seu ministério. Paulo foi humilhado publicamente. Paulo foi humilhado dentro da sinagoga. Paulo foi humilhado dentro do templo. Paulo foi humilhado dentro das prisões. Paulo fora humilhado dentro dos palácios. Ele sofrera humilhações, mas a igreja está firme na palavra que Deus traz para nós. Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Essa arma pode até existir, mas ela não vai prosperar. A arma da humilhação não vai prosperar. Conhecemos uma outra arma chamada a arma da oposição. E essa arma da oposição, Satanás é expert, porque ele recebeu esse pseudônimo de diabo. Diabo é diablo, significa opositor a Deus. Então ninguém melhor do que ele mesmo é que sabe o que é fazer oposição. Ele conhece muito bem a arma da oposição, e ele utiliza-se dessas armas constantemente contra o povo de Deus. Mas eu estou resguardado no capítulo 54, versículo 17 de Isaías: nenhuma arma preparada contra vós prosperará. Nenhuma oposição vai prosperar contra mim e contra você, porque foi promessa do Deus Todo-Poderoso. Não foi Isaías quem falou foi o Deus Criador do céu e da terra. Moisés sofreu oposição. Ele sofreu a oposição de Arão, ele sofreu a oposição de Miriam, ele sofreu a oposição de 250 pessoas que se levantaram contra ele e se rebeliaram contra ele. Ele sabe muito bem o que é um ministério cheio de oposição, mas Deus o livrara, Deus dera vitória para Moisés. Moisés ficou firme e lutou contra a arma da oposição. Ele sofreu oposição dentro da sua própria casa. O seu irmão carnal se levantou contra ele, a sua irmã carnal se levantou contra ele, mas Deus defendeu Moisés. E Deus disse para Arão, e Deus disse para Miriam, que Deus é que havia chamado
amado Moisés, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos defende, é Deus quem nos defende contra toda a oposição. Nenhuma arma da oposição vai prosperar, mas de jeito nenhum. Quando Arão está exercendo o seu ministério de sumo sacerdote lá com o povo de Israel, levantaram-se contra Arão e disseram: Arão não pode ser o sumo sacerdote, porque Arão é irmão de Moisés, agora é só da família, é só o grupinho, E eles se levantaram contra Arão. E Deus então manda Moisés pegar 12 homens, um de cada tribo, representando cada tribo de Israel. Foram até o tabernáculo, levaram lá um galho de amendoeira nu, sem folhas, e deixaram lá. E disseram: volte amanhã. Quando voltaram lá, 11 galhos estavam nus, mas um galho estava cheio de folhas, flores e frutos. De quem era esse galho? De Arão. Era Deus dizendo: eu é quem escolhi. Não é porque é irmão de Moisés, não, é porque eu escolhi. E eles tiveram que aceitar, mas fizeram antes oposição. Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Moisés sofreu oposição e venceu. Arão sofreu oposição e venceu. E o profeta Jeremias? O profeta Jeremias sofreu oposição 40 anos. 40 anos ninguém dava guarida para a palavra de Jeremias. 40 anos ele profetizando e chorando, profetizando e chorando. Depois foi conhecido como profeta chorão. E ele escreveu Lamentações de Jeremias. 40 anos sofrendo oposição. E ele querendo parar, e Deus dizendo: eu pelejo por você, Jeremias. Não vai parar, Jeremias. Eu velo pela minha palavra para cumprir na tua vida, Jeremias. Continue. E ele continuou 40 anos de ministério, mas ninguém dava guarida a ele. Ele teve um ministério de oposição, mas Deus estava com ele, defendendo a vida dele. E se você me perguntar qual é uma outra arma que Satanás produz no inferno, projeta no inferno para vir contra nós, a Bíblia diz que havia um homem chamado Balaão, e esse homem era profeta. E esse homem chamado profeta, ele era profeta, foi chamado por um rei chamado Balaque. E esse rei chamado Balaque queria destruir o povo de Israel, queria neutralizar as forças bélicas de Israel. Então disseram: a forma de você destruir Israel é amaldiçoando, é usando um profeta para proferir palavras de maldições contra Israel. E então eles vão se distanciar do Deus de Israel, e aí vocês vão conseguir realmente a vitória, não é? O rei Balaque. Muito bem, chama Balaão, oferece ouro, prata, tesouros. E Balaão aceitou, profeta de Deus em Israel, mas foi comprado pelo rei Balaque e recebeu ouro, prata, para amaldiçoar o povo de Israel. Ele pega a sua jumenta e ele vai para estar em 3 montes em Israel para profetizar maldições. No meio do caminho, um anjo tenta
neutralizar, impedir que ele vá amaldiçoar Israel, mas ele não vê o anjo, e o anjo então começa a cutucar a jumenta, e a jumenta está impedida de continuar, e o Balaão esporando a jumenta, batendo na jumenta, e o anjo também encostando uma espada inflamada contra a jumenta, e o profeta não estava vendo o anjo, porque o profeta estava desviado, pensando no dinheiro que tinha ganho de Balaque. E o que acontece, minha gente? Acontece que de repente a jumenta fala com Balaão. A jumenta abre a boca e fala com Balaão. Já imaginou? Uma jumenta falante? O Balaão teve essa experiência. Mas deixa eu te falar, ele não ligou não, pegou a jumenta pela boca, que estava com a corda, e saiu arrastando a jumenta monte acima. E lá ele abriu a boca para profetizar. Ao abrir a boca para profetizar maldições, saía a palavra de bênçãos. Mas que coisa, eu estou profetizando maldições, mas da minha boca está saindo palavras de bênçãos. Deus mudava as palavras que o Balaão pensava para falar bênçãos para Israel. Ele sai daquele monte, vai para o segundo monte. Lá ele profetiza, e ele profetiza maldição, mas a palavra sai bênção. E ele vai ao terceiro monte, insistindo, e quando ele está no terceiro monte, insistindo em maldições, agora ele vê que a sua boca sai só bênçãos. E ele vai então no rei Balaque e diz: como posso eu amaldiçoar aqueles dos quais Deus abençoou? Eu não consigo amaldiçoar. Por quê? Porque nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Quem sabe falam mal de você, quem sabe levam o seu nome para colocar nesses feitiços da vida, quem sabe colocam o seu nome dentro de uma boca de sapo e costura para você se dar mal. Podem fazer o quanto for, se você está em Cristo, nenhuma arma preparada contra vós prosperará. Fique em paz, fique tranquilo. Armas de maldições não peguem crente. Contra Jacó não há encantamento, contra Jacó não há feitiçarias, contra Jacó não há mandingas, não pegam em crente. Com uma razão, porque o crente pertence ao homem lá de cima. Com uma razão, porque o crente foi lavado no sangue de Jesus Cristo. E contra Jacó não há encantamento. E depois de 3 montes que estava, como posso eu amaldiçoar aqueles pelos quais Deus tem abençoado? Nós aqui da ADN passamos 2 anos, pessoas nos amaldiçoando, 2 anos, pessoas falando maldições de casa em casa. Mas aonde que nós estamos? Aqui, firmes, de pé, adorando aquele que nos chamou, adorando aquele que está conosco com a mão estendida. E eles de lá dizendo: como posso eu amaldiçoar aqueles dos quais Deus abençoou? Quanto mais a gente fala mal, mais ele se dá bem. Eu ouço as histórias de benefício para este povo. Que coisa! É
conosco, nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Não tenha medo, não tenha medo. Continue vivendo firme, adorando a Deus que vos chamou para a peleja. Eles fazem armas, mas não vai prosperar. Eles projetam armas, mas não vai prosperar. Eles vêm com armas contra nós, vêm, mas não vai prosperar. Armas contra nós não prosperarão. Por quê? Porque Deus, Ele faz com que a nossa vida seja só bênçãos, só vitória. A gente até enfrenta sim, mas essas armas não prosperam contra nós. Se você acredita, dê uma linda salva de palmas para Jesus.